Irmãos, é uma alegria estarmos juntos. É sempre bom quando podemos estar reunidos em congregação, não é? O culto virtual é bom, a gente gosta, a gente acompanha, mas quando estamos reunidos juntos é uma coisa diferente. É muito gostoso quando nós nos reunimos. E eu estou muito feliz de estar aqui, apesar de o Ailton Desidério não estar aqui comigo agora, né? Ele está lá descansando. Espero que tudo vá bem na viagem e que ele possa voltar como foi também na graça e na proteção do nosso Deus. Nós temos um tempo muito diferente, e isso já tem sido dito por várias ocasiões, em várias circunstâncias, em vários momentos. Esse é um tempo diferente. Mas uma coisa não mudou. Não mudou a percepção de que muitas vezes nós nos sentimos injustiçados na vida. Essa percepção, esse sentimento de que as coisas não são como deveriam ou como nós gostaríamos que fosse, essa sensação, esse sentimento não mudou. Seja agora no tempo da pandemia, seja antes desse tempo e seja o que vai ser depois da pandemia. Essa sensação não era para as coisas serem desse jeito. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação, justamente comigo, eu que tento ser fiel a Deus, eu que tento caminhar com dedicação, eu que tento fazer o melhor. Quantas vezes os pais dizem assim: fiz tudo pelo meu filho e agora olha o que eu recebo, olha o que eu estou vendo. Ou fiz tudo por um amigo, ou fiz tudo por um vizinho, por um parente. Esse sentimento acompanha a gente desde sempre. Está presente em todos os momentos. Está presente, por exemplo, na história bíblica. Quantos profetas do Senhor diziam: até quando, Senhor, como Abacuque, até quando, Senhor, eu vou orar, eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Os profetas disseram isso, viveram isso, experimentaram isso. O pastor Júlio estava fazendo menção à história da igreja cristã. Quantos mártires da fé, quantos homens, quantas mulheres foram lançados na fogueira, foram mortos, como os próprios discípulos de Jesus, mesmo vivendo a vida cristã, a vida de dedicação a Deus com fidelidade. Então, uma coisa não mudou nesse tempo de pandemia, é esse sentimento: por que comigo? Por que eu sofro? Por que me dói? Por que o mal me atinge, o mal me alcança? Então eu gostaria de conversar, de falar com vocês nesta manhã, sobre como nós podemos encontrar forças, como nós podemos vencer na vida, mesmo vivendo num mundo em que essa situação é constante. Como é que eu posso ter energia, ter disposição, ter forças para enfrentar as dificuldades da vida? Onde eu vou encontrar condições para vencer essas dificuldades, para enfrentar essas dificuldades, que a cada momento parece que estão do meu lado? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a gente deve e pode encontrar forças para vencer, para encarar essas lutas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente deve entender, é que simplesmente a vida não é justa. A vida não é justa. A gente alimenta uma expectativa, um sentimento de que, de alguma maneira, seja feita a justiça. Mas a verdade é que a vida não é justa. O Evangelho de João registra um episódio que é muito interessante. Eu vou ler João 9, de 1 a 3.
Eu vou fazer a leitura na tradução na linguagem de hoje. Você pode acompanhar na sua tradução, não há dificuldade nenhuma. A gente começa a nossa reflexão pensando nisso. Vejam o que a Bíblia diz. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Na tradução revista e atualizada, mais comum, para que nele se manifeste a glória de Deus. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Você gostaria de ser aquele cego? Eu não queria. Eu não queria. Mesmo que a palavra de Deus diga que isso tudo aconteceu para que o poder de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele e na vida de todos aqueles que o conheciam. E foi o que aconteceu, ele alcançou a cura, Jesus curou, e eles viram o poder de Deus, mas eu não queria. Eu não queria. Viver a vida toda cego para que um dia venha se manifestar a glória de Deus. A gente para e pensa, puxa vida, ainda bem que foi com ele, não foi comigo. A verdade, gente, é que se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar a vida, a gente vai ver que as oportunidades não são iguais para as pessoas. As oportunidades não são iguais. Tem pessoas que têm muito mais oportunidades. Outros parece que não tem nenhuma. Nós temos um conhecido, ele hoje está trabalhando em Londres, na Inglaterra, rapaz novo, 30 e poucos anos, já foi diretor na Petrobras, gerente de compras de gás na Petrobras, rapaz, cresceu, foi amigo de infância do Luiz, da Ana. A família dele diz assim: o Rodrigo parece que nasceu virado para a lua, porque o que não falta é oportunidade para o Rodrigo. Novinho ainda na escola técnica, foi chamado para trabalhar no órgão estatal, e sempre foi assim. O irmão dele é diferente, também é bem sucedido, mas não teve as oportunidades que o irmão teve. Mas não só isso, as capacidades das pessoas não são iguais. Tem gente que tem muito mais facilidade para resolver coisas, para fazer coisas, para entender as coisas. Outras pessoas têm mais dificuldades. É justo isso? A verdade é que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. As limitações e as potencialidades das pessoas são diferentes. Alguns têm até mesmo limitações físicas, como o caso do cego. Outros têm limitações porque é excessivamente tímido ou excessivamente introvertido. Outras pessoas são expansivas, até demais às vezes, e até criam problemas por isso. Perdem oportunidades ou ganham oportunidades na vida, porque uns têm limitações, outros não. Trazendo para o lado nosso, do lado da vida cristã, as consequências do pecado não recaem só sobre aquele que peca, mas muitas vezes atinge pessoas inocentes. A maldade de alguns atinge outros, e isso também não é justo. Agora mesmo, na sexta-feira, nós vimos aí nos telejornais, no noticiário, um menino de 12 anos que estava indo com a avó fazer compras no mercado, passa
criminosos em 2 carros, atirando, atinge o menino não, 12 anos, veio a falecer. Não há justiça nisso. O pecado daqueles criminosos levou uma vida. E isso acontece, a gente vê, aconteceu aqui na igreja recentemente, isso acontece com frequência. Como está lá no Salmo 73, a gente parece que vê, ou percebe, ou sente, que os maus prosperam muito mais rapidamente do que os justos. Já perceberam isso? Cara, aquele cara é uma vida torta, não presta, faz tudo errado e está bem. E eu aqui na minha vida cristã, com fidelidade, tenho uma dificuldade tremenda para conseguir as coisas. Salmo 73, Salmo de Asaf, registra exatamente isso. E Asaf termina dizendo: olha, eu só compreendi isso quando fui ao templo do Senhor e lá eu vi o fim que eles vão ter. Mas a verdade é que ao longo da vida a gente está vendo os maus prosperando, não é? Isso também não é justo. Então, você quer ter forças para vencer e encarar as lutas da vida? A primeira coisa é isso: entenda que você está vivendo no mundo onde não há justiça. O mundo é assim. Não adianta nós nos iludirmos em relação ao que o mundo é. O mundo é injusto. A vida não é justa. A segunda coisa que você precisa entender e compreender, para que você possa ser forte, encontrar forças e vencer, é entender por que existe injustiça no mundo. Por que o mundo é injusto? Qual a razão? De onde vem isso? Porque quando compreendemos as causas das coisas, nós entendemos as consequências das coisas, não é? De onde vem isso? E nós que temos uma vivência na igreja, numa vivência cristã, nós sabemos que a origem do mal, da injustiça, está no pecado, está na maldade. Lá em Provérbios, capítulo 12, verso 17, diz assim: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. A injustiça é fruto da nossa inclinação para o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos tendentes ao pecado. É a nossa natureza. É por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Por quê? Porque a velha criatura, a velha natureza, a natureza inclinada para fazer o mal, fica para trás. Em Cristo somos novas criaturas. Então, a maldade que há no mundo, a injustiça que há no mundo, o que faz com que eu sofra, com que você sofra, é a inclinação que nós temos para o mal, para fazer o que é errado. Seja o mal individual, aquela dificuldade que você tem pessoa a pessoa, seja o mal em nível mundial. Quando um governante é mau, todo o povo sofre, diz a Bíblia. Quando alguém que tem poder é mau, todos que estão sobre esse poder também sofrem. E nós vemos às vezes até nações praticando o mal, destruindo vidas aos milhares e até aos milhões, como a história nos aponta. Gálatas 5, 19 e 21, quando fala do fruto da carne, o fruto da inclinação que temos para o pecado, Gálatas diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião,
as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a nossa inclinação para o pecado é que produz esse mundo injusto. O mundo injusto que vivemos é injusto porque nós somos inclinados para o pecado. E se não formos capazes de mudar isso, continuaremos no mundo injusto. Então o mundo, primeira coisa, o mundo é mau, o mundo é injusto e não adianta nós nos iludirmos. Segundo, é mau e injusto porque nós somos tendentes a fazer o que é mau, para o pecado. Uma terceira coisa que nós podemos aprender sobre isso e para isso, é que ao viver nesse mundo injusto, sofrendo as consequências, nós experimentamos e propagamos a injustiça do mundo. Lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 1, tudo indica que Salomão teria dito isso: então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo, vi muitos sendo explorados e maltratados, eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder ao seu lado. Salomão olha para o mundo e vê toda sorte de injustiça. Traduzindo para o português bem claro, a injustiça produz dor, sofrimento. E quando provoca dor e sofrimento, gera revolta e indignação. Consequentemente, faz você agir de forma impensada, inconsequente, que por sua vez produz prostração, desânimo, sensação de impotência. Consequentemente, diante da sensação de impotência, você se autodesvaloriza. Com isso, você sofre perdas emocionais, perdas econômicas, até perdas sociais. Vem aquela vontade de fugir de tudo. E aí, para aquelas pessoas que sofrem tremendamente, vem a tentação de fugir para mundos imaginários. E aí nós estamos falando daquelas pessoas que já estão apresentando o que nós chamamos de algum grau de patologia. A pessoa começa a viver numa realidade paralela. A dor é tão grande, a frustração é tão grande, o sofrimento é tão grande, as tristezas são tão profundas, a mágoa é tão grande que começa a viajar para fora da realidade. E muitos entram para o caminho das drogas por aí. Muitas vezes começando com drogas legais, às vezes até medicamentos, e chega um ponto em que o medicamento não resolve, e aí a tendência para escapar dessa realidade tão cruel, tão ruim, tão difícil, é a drogadição. E aí você está dizendo assim: pastor, que palavra ruim é essa, pastor? Que mensagem triste é essa? Que coisa difícil é essa? A verdade é que se você entende que você vive num mundo mau, que é gerado por conta da sua inclinação, da nossa inclinação para a maldade, que produz tanta dor, para que você possa vencer, para que você possa encontrar forças, para que você possa encarar tudo isso, você precisa entender, aprender, que há coisas que você deve fazer, que você não precisa aceitar essa realidade passivamente. Há coisas que você pode fazer.
há alguma coisa que Deus espera que você faça. E aí nós vamos ver o que é possível fazer. Primeira coisa que você deve fazer, diante das injustiças, diante do sofrimento, a primeira coisa que você tem que entender é que a reparação, o conserto, está nas mãos de Deus. Deus é quem repara as injustiças. Deus é quem resolve essa questão. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 12, verso 19, diz assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus seja quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Então, se há uma situação que precisa de reparo, se há uma situação que precisa de resposta, se há uma situação que precisa de uma ação, você deve entender que isso é da competência de Deus. É Deus quem retribui, é Deus quem acerta as contas, é Deus quem ajusta as coisas. Novamente, minha é a vingança, diz o Senhor. Você não vai conseguir consertar as coisas, você não vai corrigir o mundo, você não vai consertar o mundo. Quem vai dar o troco é o Senhor. É Deus quem é o nosso vingador. É Ele que tem o poder. E é Ele quem pode reparar a dor, a injustiça, a maldade. Eu me lembro nesse momento daquele episódio de Jesus com os seus discípulos, quando Jesus vem sendo pressionado e vai ser levado preso, pressionado pelos soldados romanos. E Pedro tenta defender ao Senhor, e os discípulos ficam preocupados. E Jesus diz para ele: olha, se eu quisesse, eu poderia mandar vir uma milícia de anjos dos céus. Não se preocupem, o que está acontecendo faz parte do plano de Deus. Ele tem o controle, e na hora certa Ele vai resolver as coisas. Então, nós sofremos, sentimos a dor, vivemos a tristeza, a frustração, mas precisamos entender, é Deus quem repara. É Deus quem repara. Então, se você quer ter forças para enfrentar as lutas, comece fazendo isso, deixando que Deus cuide do que Ele deve cuidar. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Seja quem for, seja o que for, Deus é quem dá a paga devida. A segunda coisa que você deve fazer é deixar que Deus opere a sua vingança, a sua reparação, a sua justiça no tempo dEle. Às vezes nós queremos que seja agora, queremos que seja imediatamente. Senhor, cuida disso, tá? Mas cuida agora. Deus tem o tempo dEle. Deus faz as coisas no tempo apropriado. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também por motivos de avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles,
o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmão, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Deus já tem as coisas definidas. Deus já tem o castigo do ímpio. Deus já definiu a situação. Mesmo que você julgue que está demorando, mesmo que você se sinta agoniado porque não vê Deus agir, mas Ele vai agir, Ele está agindo, no tempo certo Ele vai agir. E sabe o que você vai fazer enquanto espera Deus agir? Algumas coisas que você pode fazer. Primeira coisa que você vai fazer é tentar curar as suas dores, as feridas causadas pela injustiça, pela maldade do mundo. Você vai curar-se com o perdão. Libere perdão. Perdoe as pessoas. Não importa o que elas tenham feito. Não importa se elas vão lhe procurar para pedir perdão. Perdoe. Perdoe. Cure a você mesmo. Sare a você mesmo. Perdoe as pessoas. Segundo, sabe aquela raiva que você experimenta, aquela mágoa, aquele ódio, aquela força ruim? Transforme isso em energia para você construir uma vida melhor. Use essa força para o bem. Já que você estava decidido a ferir alguém, transforme isso numa vontade, numa forma de ajudar alguém. Mude o sinal, inverta o sinal. Uma coisa bem prática, bem simples, do dia a dia. Aprenda a contar até 10. Aprenda a contar até 10. Às vezes você levou uma pancada tão grande, a dor foi tão profunda. Conte até 10, ou até 20, se for o caso. Deixa a raiva passar. Você vai ver que é bem melhor do que simplesmente sair falando, xingando, esbravejando, agredindo. Aprenda a confiar no poder de Deus, todos os dias. Lembre-se, você é importante para Deus, nunca esqueça isso. Mas Senhor, eu estou sofrendo tanto. É verdade, nós sofremos muito. A Bíblia registra muito a história de Paulo, né, que sofreu como nunca. Como Paulo sofreu? Chicoteado, apedrejado, expulso, preso várias vezes, mas podia dizer, mesmo com todas essas coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, Deus te considera, Deus te valoriza, Ele morreu por você, morreu por mim. Entenda, fugir não resolve. Fugir não resolve. A gente só resolve as coisas quando nós as encaramos, quando nós as enfrentamos. Então, enquanto Deus está preparando a vingança, enquanto Deus está preparando a reparação, encare a luta da vida. Sabe o que acontece? Normalmente, quando nós encaramos um problema, nós descobrimos que o problema não é tão grande quanto parecia. Já tiveram essa experiência? Você está desesperado, perde o sono, não dorme à noite. No outro dia você vai encarar o problema. Gente, não era tudo aquilo. Não é tudo isso. Faça isso. Encare as suas lutas. Não fuja delas. E quando você for capaz de fazer isso, você vai perceber que você pode mudar as coisas.
Tem muita coisa que você pode mudar. E que você não mudava antes, porque você tinha medo, você fugia, você não encarava. Então, entenda, a vida não é justa. O mundo não é bom. Não é porque vivemos no mundo com pessoas que são inclinadas para o mal, para o pecado. E se a vida é assim, nós precisamos confiar que o nosso Deus há de fazer a reparação no tempo dele. E enquanto ele não faz, nós fazemos a nossa parte. Será que você é capaz de fazer isso? Um dos profetas menos lidos da Bíblia é Naum. Quem já leu o livro de Naum aqui? Só quando você faz a leitura da Bíblia toda em um ano, né? Naum diz assim: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Que Deus possa lhe dar a fé de Naum, a certeza de que Deus é bom e que na hora difícil Ele vai estar ao seu lado, lhe ajudando. Amém? Que o Senhor nos abençoe.